Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre por que alguns empreendedores têm sucesso e outros não. O que faz você fazer vários cursos de marketing, mas não conseguir seguir adiante, não conseguir ter bons resultados. Eu vou te mostrar o que acontece por trás da falta de resultado, né? Ou por trás das dificuldades que surgem no nosso dia a dia quando a gente está querendo empreender e não tem os fundamentos, não tem os princípios comportamentais corretos para alcançar os resultados que a gente gostaria. Na maioria das vezes a gente acha que o problema é técnico, quando na verdade não é. O problema, em mais de 80% das vezes, o problema não é técnico. A questão técnica é só um detalhe, é só um sintoma de que algo está errado em uma das outras pernas da tríade. Vamos entender o seguinte, aqui, dentro do meu método, eu sempre explico que nossa mente, assim como o Anthony Robbins fala, o nosso sucesso, o sucesso de um empreendedor é 20% conhecimento, 80% psicologia. Então, o nosso foco aqui é em cima dos 80%, que é o que realmente vai fazer diferença para você. Tá? Porque depois que você tem os comportamentos certos, depois que você age da forma correta, você fazer, aprender, desenvolver, crescer, usando a parte técnica, é o de menos. Se você quer saber o que acontece que te trava, o que acontece que te segura, você precisa analisar a tríade do próximo dígito. Fagner, que tríade é essa? Existem 3 coisas dentro do processo de empreender, dentro do processo de ter um negócio próspero, um negócio lucrativo. Existem 3 coisas que são importantes. A primeira delas é a balança emocional. A nossa mente, para tomar decisões, ela sempre pesa dor e prazer. Como você está no mercado digital, provavelmente você já sabe disso. Mas você sabe disso para convencer o seu cliente, mas você nunca parou para pensar que você também age dessa forma. E a sua balança de dor e prazer precisa estar equilibrada dentro do que você quer para que você faça o que precisa ser feito para que você alcance os seus objetivos. A segunda coisa que você precisa entender e equilibrar para você ter sucesso profissional é a questão sistêmica, as influências sistêmicas, ou seja, a influência do ambiente, a influência do seu sistema familiar, do seu sistema organizacional em você, na sua consciência, nos seus hábitos, naquilo que você faz. E a terceira e última e menos importante é o conhecimento técnico. O meu foco aqui é em passar para você as 2 primeiras, porque conhecimento técnico você acha em abundância na internet. Mas como corrigir a sua influência sistêmica voltada para o marketing digital, como ajustar a sua balança emocional, organizando racional e emocional para que você haja da forma como precisa agir, para que você desenvolva os hábitos que precisa desenvolver, para que você faça aquilo que precisa ser feito e não fique procrastinando, não fique deixando para depois. Cara, por que alguns empreendedores, para ser mais preciso, em torno de 1%, realmente têm sucesso, enquanto o restante ou tem uma vida mediana ou não consegue resultados? E basicamente, o que você precisa entender em cima disso, o que vai fazer com que você muitas vezes faça vários cursos, mas o resultado não vem, ou porque você não consegue definir o seu nicho, ou porque você não consegue fazer o seu lançamento, como a Gabi disse ali, né? Você não consegue fazer o seu lançamento explodir, os seus resultados acontecerem. Normalmente, quando isso acontece, a gente está sempre buscando a próxima técnica, a próxima sacada, a próxima forma correta de se fazer o tráfego, como que eu baixo o preço da minha lead. Quando, na verdade, tudo isso daí é detalhe. Porque quando está tudo alinhado, quando você está perfeitamente alinhado emocionalmente e o seu sistema, não existe esforço. Às vezes, eu não sei se você já reparou, mas tem gente, cara, que você olha assim e fala, gente, não é possível. A pessoa não entende PQP nenhuma de marketing, começou agora e 1 mês dentro do mercado digital, ela já está fazendo 6 dígitos, já está fazendo um lançamento grande. E fala, gente, não é possível, eu estou 1 ano, 2 anos, 3 anos estudando isso, 4 anos. Tem pessoas que eu conheço que tem mais de 6 anos, 7 anos que estão estudando marketing
e não conseguem chegar num 6 em 7, não conseguem fazer um 6 em 30. E o que acontece? Por quê? Por que algumas pessoas no primeiro curso, no primeiro mês já conseguem ter muito resultado, enquanto outras não conseguem? Esse é o nosso foco. Isso aconteceu comigo, tá, gente? Eu passei 2 anos para ter resultado e eu ficava ali travado, naquela situação travada. Eu tentava e o resultado não ia, tentava, o resultado não ia. O meu melhor resultado em 2014, até julho de 2014, era um lançamento de R$39 mil. E eu não conseguia mais entender. Eu era publicitário, pós-graduado, entendia de marketing, tinha feito vários cursos já, curso de copy, curso de tráfego. Eu ensinava os meus amigos, eu ensinava as pessoas que estavam junto comigo ali, a gente trocava ideia, eu revisava copy pro Damásio, revisava copy pro Albertoni, sabe? Mas o meu resultado não vinha. E eu não conseguia entender. Até que eu fiz um programa de autoconhecimento. Eu aprendi uma técnica chamada EFT. E aí eu trabalhei não fora, mas dentro. Eu parei de olhar para o externo e comecei a olhar para o interno. Eu comecei a olhar para dentro de mim. Quando eu entendi o que estava me travando, o meu resultado saiu de 39 mil para no lançamento seguinte fazer mais de 550 mil. Com o mesmo investimento. Eu investi 10 mil para fazer 39, depois eu investi os mesmos 10 mil e fiz 550 mil. E foi um paradigma que eu mudei, foi uma chavezinha que virou dentro da minha cabeça, que reorganizou tudo, reorganizou o meu sistema familiar, reorganizou a minha balança emocional e pum, o meu resultado veio. Então, o que vai fazer você crescer, escalar, se você já fez vários cursos e o resultado não vem, porque uma coisa é você nunca ter feito curso nenhum e caiu aqui de paraquedas. Se você nunca fez curso nenhum de marketing, cara, eu não vou conseguir te ajudar, porque eu não vou dar o foco no marketing aqui para você. Agora, se você já fez vários cursos de marketing e o resultado não vem, aí sim, você está no lugar certo, aqui é para você. Bom, primeira coisa que você precisa entender, e o nosso foco hoje aqui vai ser principalmente na balança emocional, na forma como eu enxergo o mundo. Por quê? Porque o mundo responde à imagem que eu criei na minha cabeça. A nossa mente, ela é construída através de imagens. Ela pega um fato, transforma esse fato em uma imagem e associa uma emoção a esse fato. E essa interpretação, esse significado que eu dou, vai fazer com que eu alcance ou não os meus objetivos. É mais ou menos assim. Eu tenho um impacto, certo? Esse impacto gera uma emoção. Então, tem o fato aconteceu, gera em mim uma emoção. Essa emoção é guardada na minha mente com um significado. E esse significado vai guiar a forma como eu vou tomar futuras decisões. Então, basicamente essa estrutura. O que eu faço? Próxima vez vai ser assim, o meu dia a dia vai ser assim, aquilo que eu foco, ou seja, aonde está a minha atenção, vai buscar na minha mente, no meu passado, qual é o significado daquilo o que eu estou dizendo, daquilo que eu estou pensando, daquilo o que eu quero. Desse significado, eu vou me sentir bem ou mal. E a forma como eu me sentir vai gerar a qualidade da minha vida. Então, a qualidade do meu foco gera a qualidade das histórias que eu conto para mim. As histórias que eu conto para mim geram a minha qualidade emocional, a forma como eu me sinto. E a forma como eu me sinto gera a minha qualidade de vida. Então, se eu quero mudar a minha vida, se eu quero começar a ter resultado, eu tenho que olhar para onde eu estou focando. Vamos entender o seguinte. Você, do 0 aos 7 anos, recebeu a sua educação, recebeu os seus exemplos, recebeu os seus padrões. A maior parte de nós foi treinado desde pequeno, foi educado, principalmente por conta da nossa estrutura escolar, por conta das crenças do nosso país. A gente vive em um país que ele tem base muito forte, voltada para dependência, né, para o emprego, para a segurança, principalmente por conta dos índices de inflação que nossos pais viveram, então da insegurança, da incerteza que os nossos pais viveram. A gente vem numa pegada, num padrão familiar de pregar a segurança ao invés da liberdade.
A gente aprendeu a buscar a segurança, a gente aprendeu a buscar a estabilidade. Por quê? Porque se a gente for olhar historicamente, os nossos pais viveram em um momento muito incerto. E por terem vivido nesse momento muito incerto, ditadura, inflação e uma série de outras coisas, eles passaram a se preocupar muito com a estabilidade. E por conta dessa preocupação com a estabilidade, a gente aprendeu durante toda a nossa vida a ser empregado. A gente foi educado. Os exemplos que a gente tinha, a maioria de nós, os exemplos que a gente tinha, as coisas que eram faladas pra gente, a estrutura de pensamento que a gente recebeu dos nossos pais, dos nossos professores, das pessoas que eram referências pra gente, foram informações de empregado, de funcionário. Você tem que buscar a estabilidade, você tem que fazer uma faculdade, você tem que estudar para passar num bom concurso, você tem que se dedicar, trabalhar duro para você ser reconhecido no seu trabalho, encontrar um bom emprego e construir carreira lá dentro. Essa foi a estrutura, esse foi o padrão de pensamento que a gente recebeu dos nossos 0 aos 7 anos, mais ou menos. E isso fica impregnado na nossa consciência, nossa subconsciência. O que está plantado na sua mente emocional, por que a sua mente emocional? Porque a sua mente de longo prazo, a sua memória de longo prazo, ela é uma memória emocional. Todos os fatos são gravados emocionalmente. Então, o que está gravado na sua mente emocional, que é a sua mente subconsciente, é que você precisa de estabilidade e segurança. Então, por mais que você queira ser rico, por mais que você queira fazer os seus 6 dígitos, 7 dígitos, mais de 100 mil no mês, num lançamento, dentro de você, lá no fundo da sua memória, está falando que é melhor você ter algo fixo todo mês, que é melhor você não correr riscos. A estabilidade vem do seu interior. A estabilidade, ela não vem da quantidade de dinheiro que você tem. A estabilidade não vem do que você faz. A estabilidade vem da forma como você se enxerga. Então, por exemplo, a estabilidade para mim, a segurança para mim é eu saber que independente do que eu faça, independente de qual cenário existir, nunca vai faltar para mim, porque eu vou dar um jeito. É esse padrão mental, essa forma de pensar que eu venho trabalhando, instalando, isso não foi da noite pro dia, é que faz eu ter estabilidade. Porque se eu tenho dinheiro, mas eu não tenho estabilidade interna, eu sempre vou ficar com medo de perder. Eu sempre vou ficar com medo de dar uma reviravolta no mercado. Minha mãe mesmo fala para mim até hoje: meu filho, você pode estar ganhando bem hoje, mas amanhã tem uma virada no mercado e você perde tudo. É melhor você passar, é melhor você voltar para o concurso. Eu sou concursado, eu sou ex-concursado. É melhor você voltar para o concurso, porque lá é garantido. Ou seja, não importa para ela se eu tenho muito ou pouco dinheiro, o medo de perder vai estar sempre presente. E esse medo de perder acaba fazendo com que você projete nas suas decisões esse cenário. Em um determinado momento isso vai acontecer, porque você acaba atraindo para a sua vida isso. E quando eu falo atraindo, eu não estou falando só de lei da atração, tá? Eu estou falando uma questão científica e técnica mesmo, da forma como a sua mente funciona. Como é onde você dá foco, lembra? O que eu dou foco gera um significado, gera uma emoção e gera a minha vida. Se eu dou foco para a perda, para o medo de perder, se eu dou foco para tudo que pode dar errado, eu vou construindo isso até dar errado. Se você pensa que vai dar certo, você aumenta as chances de dar certo. Agora, se você pensa que vai dar errado, é certo que vai dar errado. É certo. 100% das pessoas que pensam que vai dar errado, dá errado. E por quê? Porque você, entenda o seguinte, a sua mente subconsciente, ela é um poderosíssimo. E é isso que faz você não conseguir ter os resultados não virem. Porque lá no fundo de você, você acredita que você não merece ter esse resultado. Você vai lá, faz vários cursos de marketing, você vai lá, estuda, você tenta, mas na sua cabeça tá sempre assim, não funciona para mim, eu não sou capaz, é muito arriscado, é difícil, eu tenho medo de errar, as pessoas vão me julgar. E aí, esses pensamentos automáticos, involuntários, porque na maioria das vezes você não quer pensar assim, porque você quer ter resultado, você sabe o quanto isso te drena energia, vai fazendo com que você vai buscando no ambiente a informação que comprova que você está certo. E aí, o que acontece? Como eu tenho o pensamento de que vai dar errado, a minha mente subconsciente, ela tem
uma regra. Aquilo que está escrito nela tem que ser manifestado. Tem que acontecer. Então, ele é um computador. É como se fosse. Nossa mente subconsciente é como se fosse um grande computador. Ela não pensa, ela não racionaliza. Quem racionaliza é o consciente. Só que ela é programada para executar exatamente aquilo que está programado. Então, a vida que você tem hoje é porque está exatamente programado assim na sua mente. Porque a sua mente, ela subconsciente, ela precisa manifestar aquilo que ela está programada. É por isso que a gente precisa fazer essa mudança. É por isso que eu faço o meu trabalho aqui com você. Para poder mudar esse padrão emocional que está instalado aí, esse padrão de pensamento, essa imagem de você que existe dentro da sua mente subconsciente, para você poder conseguir executar o que precisa ser feito. O que faz você fazer vários cursos de marketing digital e o resultado não vir é porque dentro da sua mente subconsciente você está programado para não ter resultado. Você foi programado assim, porque se você não tiver, ou se você tiver resultado, você vai estar, digamos assim, você vai se sentir superior aos seus antepassados. Isso é o que a sua mente subconsciente pensa. Só que você não pode sentir isso. Você não pode ser melhor que o seu pai. Você não pode ser melhor que os seus avós, que as outras pessoas. E se você se sentir melhor, se você tiver mais ganho, o sistema vai te proteger. E não vai deixar você ter mais ganho. É tipo assim, existe uma lei chamada lei da ordem. Quem vem primeiro tem prioridade. Se dentro de mim eu sinto que se eu ganhar mais do que o meu pai, eu sou melhor que ele, o sistema, o meu inconsciente, não vai me deixar ganhar mais do que o meu pai. Porque eu não posso, sistemicamente falando, dentro das regras sociais que a gente vive, me sentir melhor que o meu pai. E aí eu vou me sabotar para voltar para o resultado. Então, mesmo que você ganhe um dinheiro, mesmo que você ganhe na Mega Sena, você vai dar um jeito de perder esse dinheiro para você não se sentir melhor do que as pessoas que vieram primeiro na sua família. Então é por isso que às vezes você pode buscar no mercado, tem muita gente que entra para o mercado digital, começa a ter bons resultados, começa a se destacar na família e de repente essa pessoa cai. Os resultados dela desaparecem. Ela parece que desaprende a fazer o negócio, porque ela estava ferindo a ordem da família e se sentindo melhor do que as outras pessoas, e ela não pode se sentir melhor do que quem vem primeiro, e é isso que faz ela voltar. Você está programado e a sua mente precisa reproduzir o que você está programado. Se hoje a sua mente acredita que você não pode ser rico, sinto muito. Enquanto você não mudar o seu inconsciente, e não é o que você acha racionalmente, não, é mudar o seu inconsciente. Enquanto você não mudar o seu inconsciente, você pode fazer quantos cursos de marketing digital você quiser. O resultado não vem. O resultado só vai vir e se manter, não é só vir, ele tem que vir e se manter. Ele só vai vir e se manter quando o seu inconsciente estiver alinhado com o seu racional. O que você quer emocionalmente, o que está gravado na sua memória de longo prazo, que está gravado lá no seu sistema límbico, for alinhado ao que você quer racionalmente. Aí sim, quando as duas coisas estiverem alinhadas, quando a sua balança emocional estiver equilibrada, você consegue. Até lá, cara, pode fazer curso, pode testar estratégia nova, pode trocar de produto, pode trocar de especialista, lançar outro especialista. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Você, às vezes, vai conseguir um suspirinho, mas sabe aquele voo de galinha? Que a galinha, ela corre, dá um pulinho e cai. Vai ser isso, vão ser voos de galinha. Enquanto você não entender isso. E como é que eu mudo esse padrão? Existem 3 formas, tá? São 3 formas que vão mudar esse padrão. Primeira delas, através digamos, da experiência. Segunda forma, através do exemplo. Terceira forma, através da imaginação. Essas 3 coisas mudam. Só que para mudar no forceps, na porrada, que é o jeito que a gente aprendeu a vida inteira, eu tenho que errar, tentar, e dar a sorte de dar certo. Porque deu certo uma vez, eu ganho confiança. Deu certo uma segunda vez, eu ganho mais confiança. Até que eu consigo virar a minha chave. Até que eu consigo virar o que está gravado. Qual é o grande problema?
Cada vez que dá errado, eu reforço o meu padrão interno. Então, a chance de eu conseguir no forceps, a chance de eu conseguir ter sucesso fazendo mais curso, tentando fazer a coisa acontecer, se reduz a cada resultado negativo que eu tenho. Por isso que é importante eu corrigir, não racionalmente, mas corrigir conversando com o meu inconsciente. Porque se eu corrijo conversando com a parte da minha mente que eu não consigo acessar, eu tiro as barreiras, eu tiro os blocos que foram construídos, eu tiro aquelas crenças que estão me atrapalhando a crescer. E quais são essas crenças que foram instaladas dentro de mim desde que eu nasci? Primeira coisa, resultado imediato. Como a gente foi preparado para ser empregado, para ser funcionário, e vamos entender o seguinte aqui, tem funcionário que tem mentalidade de empreendedor, tá? Mas a maioria de nós foi preparado para ser empregado mesmo, empregado sindicalista, aquele que reclama do chefe, aquele que acha que o chefe tem que fazer tudo por a gente, que a gente está fazendo um favor para ele de trabalhar para ele. É mais ou menos assim. Então, a mentalidade de funcionário que a gente foi doutrinado, que a gente aprendeu a ter é, primeira coisa, eu sou imediatista, eu quero resultado para ontem. Segunda coisa, eu tenho muito medo de errar. Por quê? Porque eu fui doutrinado na escola a processo de fábrica. Eu fui encaixotado, me colocaram dentro de uma caixinha, dentro de um padrão que eu tenho que fazer, que existe só uma resposta certa. Eu fui doutrinado a não ter criatividade. Eu fui doutrinado a seguir POP, procedimento operacional padrão. Foi assim, todos nós. E aí o que acontece? Quando eu chego e vou empreender, esse padrão está instalado em mim. Ele está preso em mim, de que eu não posso errar, de que eu tenho que seguir um padrão, de que existe um jeito certo de fazer. E aí o que acontece? Eu chego aqui no mercado digital e eu quero um passo a passo. Eu quero não correr risco, eu quero que exista uma fórmula, um jeito padronizado de eu fazer as coisas. E por isso que eu busco cursos e eu tento seguir ali um padrãozinho. Mas quando eu tô com a mente limpa, eu não preciso de padrão, eu não preciso de passo a passo. O empreendedor, ele não precisa de passo a passo, ele precisa de princípio. Para você ter uma ideia aberta, que foi minha aluna, depois que a gente limpou a mente dela, depois que a gente reprogramou, mudou, quebrou os paradigmas, mudou a forma de pensar, cara, só com os princípios, só mostrando para ela os princípios do marketing digital, que é você ultra segmentar, você gerar valor para sua audiência, você fazer uma oferta irresistível e você entregar um produto foda, só com esses princípios, ela já deslanchou no mercado digital. Eu não precisei de ensinar tráfego, eu não precisei de ensinar copy. A única coisa de copy que eu ensinei para ela foi como fazer uma oferta. Mais nada. Eu ensinei só o princípio. Quando você tá destravado, só com o princípio você consegue ter resultado. E você consegue criar, você consegue inventar. Por quê? Porque você perde o medo de errar. Você vai para campo. E aí você entende o jogo. Entende o que é bom para você. Porque o que é bom para mim não necessariamente é bom para você. O que funciona com a minha audiência não necessariamente funciona com a sua audiência. Só que o medo de errar, a cabeça de empregado que foi plantada na gente na escola, faz com que a gente nunca alcance os resultados. Ou quando muda um detalhe no algoritmo, quando muda um detalhe no mercado, uma estratégia que estava dando certo começa a não dar mais, a gente desespera e quebra. Então, por isso que a gente precisa entender que não é só uma questão de técnica, não é só uma questão de conhecimento de marketing. Conhecimento de marketing é a menor parte, tá? O processo de aprendizado define a forma como a gente tem sucesso. Faz parte do aprendizado errar. Tem um princípio que as startups seguem, que hoje são as empresas mais valiosas do mundo, e startup, inclusive a própria SpaceX, que é uma empresa de foguete, que faz foguete, segue esses princípios, que é o qual? Falhar rápido. Quanto mais rápido eu errar, mais rápido eu acerto. É falhar rápido, aprender rápido. Se você quer ter sucesso no mercado digital, não adianta só você aprender passo a passo. Não adianta você aprender onde é que eu clico, onde é que eu faço, como eu monto um funil, como eu faço aquilo. Cara,
Isso é o mínimo. Isso qualquer tutorial que você buscar no YouTube vai te dar. Agora, mudar a sua forma de pensar, a sua forma de agir, para que você consiga prosperar sem dor, que você consiga prosperar sem precisar trabalhar 16, 18 horas por dia, isso você não vai conseguir em tutorial do YouTube. Sinto muito, tá? Bom, terceira mentalidade de funcionário que entra e faz com que a gente não tenha resultado é o efeito. Ele é efeito. Como assim, Fagner? Ele é vamos colocar assim, ele não age, ele reage, ele é reativo. O funcionário é como se ele precisa que alguém fale o que ele precisa fazer. Ele precisa ter um chicotinho nas costas. E aí, cara, quando você faz isso, ferra tudo. Quando você depende de um chicotinho para falar, alguém falando o que você precisa fazer, o que você não precisa fazer, você vai ter um problema aí. Já o empreendedor, ele é causa, ele não é consequência. Ele, cara, eu preciso disso, eu tenho um problema, eu não vou ficar chorando o problema. O funcionário, ele chora o problema. Ah, eu não sei o que eu vou fazer. Não, cara, o empreendedor, ele olha pro problema e ele já começa a pensar em soluções. Um foca no problema, o outro foca na solução. O meu grande objetivo aqui é mudar você do perfil, da forma de pensar que você foi programado como empregado, para o perfil do empreendedor. Fagner, mas eu já penso como empreendedor. Pensar como empreendedor racionalmente não resolve. Tem que estar na sua essência, tem que estar impregnado dentro de você. Sabe como é que eu sei que não está impregnado? Porque ficam vindo pensamentos automáticos na sua cabeça, contrários ao que você quer. Você quer performar no digital. Você quer ter resultado. Você quer o próximo dígito. Você quer ganhar mais. Só que na sua cabeça tá falando assim, nossa, mas o que o povo vai pensar se eu postar esse vídeo? Nossa, mas será que eu tenho competência suficiente? Será que meu produto tá bom? Será que as pessoas vão gostar? Será que eu vou conseguir gerar resultado? Todos esses pensamentos negativos que ficam rodando na sua cabeça, e deve estar rodando um monte aí nesse momento, a cada coisa que eu falo, contestando inclusive o que eu tô dizendo, o que acontece? Como é que eu sei que você não tem ainda o perfil de empreendedor instalado dentro de você, o perfil de quem vai prosperar? Porque fica um monte de coisa rodando na sua cabeça. Um monte de pensamento. Pare e observe os pensamentos que ficam rodando na sua cabeça. É muito difícil. Não é para mim. É difícil demais fazer tráfego. Nossa, Fagner, abrir aquela tela do Facebook é horrível. É muita informação, eu não sei por onde começar. Sabe o que o empreendedor faz? Dá um jeito. Não vai ter ninguém que vai passar a mãozinha na sua cabeça e falar que tá tudo bem, que você não precisa fazer. Sinto muito, cara. Se você quer ter resultado, você vai ter que fazer. Então, o empreendedor, ele não tem desculpinha. Ah, não é para mim, é muito difícil, é muito trabalho. Se esses pensamentos ficam rodando na sua cabeça, é porque você ainda não está pensando como empreendedor. É porque o seu padrão emocional está contrário ao seu padrão racional. O que você quer racionalmente, o que eu desejo para minha vida, é contrário ao que está gravado que eu posso ter. Eu quero muito dinheiro, mas eu acredito que se eu tiver dinheiro, as pessoas vão me roubar, como aconteceu com um fulano que eu conheço, como aconteceu com meu pai, como aconteceu na minha família lá atrás, que eu nem sei, mas que está impregnado no sistema familiar. Se existem pensamentos automáticos rodando na sua cabeça, que são contrários aos seus objetivos, existe, então, uma necessidade de você mudar o seu padrão instalado na sua mente. Além desses pensamentos que drenam a nossa energia, como é que a nossa mente controla, nossa mente emocional controla as nossas decisões para que a gente não alcance os resultados que a gente tem? Ela usa as emoções. Que emoções? Rejeição, abandono, exclusão, humilhação e manipulação. Essas 5 emoções são que guiam a nossa tomada de decisão. O que acontece? Durante a nossa infância, até os 7 anos, a gente sente pela primeira vez essas 5 emoções. Rejeição, abandono, exclusão, humilhação, manipulação. O que acontece? Todos nós passamos por isso.
E essas emoções, se não foram curadas, se essas feridas que são abertas, essas feridas emocionais que são abertas, não são curadas, a gente vai vestir uma luva. Aconteceu mais ou menos o seguinte na sua vida. Você foi lá, quando você foi nascer, e a sua mãe contraiu o útero e você se sentiu rejeitado. Foi lá e abriu uma ferida de você. Vamos imaginar aquela ferida na mão aqui. Você começa a viver, a entender o mundo, e alguém vai lá e te rejeita de novo e toca nessa ferida. Aí dói pra cacete, você começa a tentar evitar formas de proteger essa ferida. E o que você faz? Você começa a colocar uma luva. O que é essa luva? É uma máscara que você veste para lidar com o mundo. Por exemplo, você se torna uma pessoa tímida, uma pessoa recatada, uma pessoa introspectiva, fechada. Não vou conversar com ninguém, não vou expor as minhas ideias para que não me rejeitem. Porque eu sei que se eu falo algo e as pessoas me rejeitam, dói. E aí o que acontece? Você cria essa máscara. Criei essa máscara. Falei, nossa, não vou mais aparecer porque se eu aparecer as pessoas me rejeitam. E eu vou crescendo e eu vou desenvolvendo comportamentos que são luvas que eu vou colocando na minha mão, vou colocando para proteger, para se tocarem não doer tanto. E assim eu vou criando o meu padrão comportamental, o meu padrão emocional. Só que o que acontece? Quando eu tô na dor, ou seja, quando eu tô nesse processo, porque ou eu vou para cima, ou eu me defendo, ou eu me protejo. Quando eu tô nesse processo de me proteger, a tendência é que eu gaste recursos para evitar a dor e não para conquistar os meus objetivos. E esse padrão, essa ferida que se abriu, gera em mim essa necessidade de proteção. E é assim que ela me controla. Ela me controla mostrando que eu sou assim. Ela fala assim, ó, você é assim, você é tímido, você não gosta de aparecer. O que as pessoas vão falar? E se você colocar um vídeo e te chamarem de picareta? E se alguém não tem resultado e fica chateado com você e te abandona? Então, ele vai pegando essas emoções que foram geradas lá na sua infância e essas emoções estão controlando seus resultados até hoje. Então, no fundo, a nossa busca dentro da Terra, a nossa busca por mais dinheiro, a nossa busca por bens materiais, a nossa busca por um telefone da moda, por uma roupa legal, por um iate, é uma busca para preencher essa ferida que está aberta, machucando lá na gente, mas não foi tratada. A vida, e aí o que faz? A gente cria um monte de personagens. A vida é um jogo de personagens. Então, eu faço o curso de marketing digital, o resultado não vem. Por quê? Porque eu tô preso nos meus personagens. Nos personagens que eu escolhi viver. Eu tô preso nas minhas emoções para evitar as dores do passado. E enquanto eu não for lá e curar essas dores do passado, eu não me abro para o novo. Eu não me abro para o que está por vir. Eu não me abro para um mundo diferente, porque na minha cabeça o mundo é assim. Eu sou assim. Quando eu fico preso nessas feridas do passado, eu não estou aberto para viver o novo, e aí eu não consigo alcançar os meus objetivos. Aí eu faço um lançamento e o resultado não vem, eu me fecho. Isso não é para mim. Eu não sou capaz. Tá vendo? Aconteceu igual lá na escola, quando eu me propus a vender limonada, isso é mais nos Estados Unidos, né? Quando eu me propus a vender limonada e as pessoas não compraram, é porque eu não nasci para empreender. Não aceite os rótulos. O passado, ele serve como apoio para o futuro. Apoio. Se você está deixando de fazer algo que você deseja, que você quer, por medo de que algo aconteça novamente, lembra o seguinte: nada é igual. Nada no mundo é constante, é fixo. Tudo muda, tudo evolui. A gente está o tempo inteiro em movimento. Até a mais sólida das coisas não é sólida. Existem os átomos ali que estão girando. Existe um espaço entre os átomos e ela está vibrando. Nada é sólido, nenhuma pedra é sólida, tá? Lembra disso. Nada é uma regra, uma verdade. Tudo é mutável. Então não aceita. Eu sou tímido. Não aceita esse rótulo que você se colocou.
ou que colocaram em você. Um rótulo que colocaram em mim é: você é preguiçoso. Não, eu não sou preguiçoso. Eu tenho preguiça de fazer coisas que eu não quero fazer. Mas coisas que eu quero fazer, eu sou extremamente focado. Então, não, eu não aceito esse rótulo. E a partir de agora, quando alguém colocar um rótulo em você, você não vai ter sucesso no mercado digital. Fala assim: eu não aceito essa sugestão. Você não nasceu para fazer ads, para fazer anúncio. Não aceito essa sugestão. Começa a bloquear qualquer tipo de rótulo negativo que vão colocar em você. Você já desistiu de algumas coisas na vida. Aí você começa a empreender, seus pais, seus familiares, seus amigos vão assim: aí já tá inventando outra coisa. Agora já desistiu, já mudou de ideia. Estão colocando rótulo. Enquanto você aceitar esses rótulos e não ir atrás de entender por que esse padrão segue e corrigir esse padrão, você vai continuar repetindo o padrão. Por que a gente repete um padrão? Para que a gente olhe para ele. A gente repete um padrão para que a gente olhe para ele e veja o que está causando isso. Enquanto a gente não olha para ele e vê o que está causando isso, ele vai continuar se repetindo. E aí o resultado não vai vir. E aí você não vai ganhar dinheiro no marketing digital. Então, começa a olhar para os seus padrões na sua vida. Cara, eu tenho o costume de começar as coisas e não terminar. Eu tenho o costume de desistir no primeiro obstáculo. Eu tenho o costume de, na primeira coisa que me falam negativo, eu me sinto mal e eu paro, eu procrastino. Começa a prestar atenção em quais são os comportamentos sabotadores que estão te impedindo de prosperar, de alcançar o próximo dígito, ter resultado no mercado digital e quebra esse ciclo. Olha o que está por trás. Para e se pergunta: eu estou honrando quem? Quem eu estou honrando fazendo isso? E a resposta vai vir. E você vai desconectar dessa honra. Então, presta atenção, porque o tempo todo você está tendo indícios, o tempo todo você está recebendo informações de por que você age como age. Só que você não está prestando atenção. O tempo todo a sua alma está tentando conversar com você, mas você não está vendo.